Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Aqui é o professor Etelvino Andrade, professor de História. E o tema hoje está destinado ao alunado do 8º ano. E o tema é os índios do Brasil. Indígenas no ano de 1500, viviam nas terras brasileiras. Cerca de 6 milhões de índios integravam mais de 900 povos com culturas e maneiras de viver diferentes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia em torno de 1.300 línguas indígenas e hoje só resta apenas 170. No início da colonização, houve um choque cultural e nós fomos escravizados. Aprisionamento foi proibido em 1595, mas a escravidão, a aculturação e o extermínio deliberado continuaram e resultaram no desaparecimento de vários grupos. A primeira vez que foi feita a alusão aos nossos direitos, à posse de terra e ao respeito aos nossos costumes foi em 1910, ou seja, em pleno século XX, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, chamado SPI, pelo Marechal Cândido Rondon, e em 1967 o SPI foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, chamado FUNAI. Gente, para vocês terem ideia, o índio foi o primeiro ser a ser escravizado aqui no Brasil colônia. Existe esse choque cultural. Há uma balela que muitas vezes os portugueses chegam a dizer que os índios não tinham cultura. Ora, os índios tinham sua cultura sim, suas crenças diferentes, seu estilo de vida, sua maneira de viver é diferente. Como não era compatível ao estilo de vida que os europeus levavam, então eles chegavam a falar que os índios não tinham a cultura. Temos aqui os colonizadores, à época do descobrimento, sem sequer admitir a condição de seres humanos aos povos indígenas, que são chamados de selvagens sem alma, a serem escravizados, humilhados e utilizados como mão de obra nos canaviais e engenhos. Gente, tem uma imagem aqui bem para refletir. Eles saíam, pegavam esses índios, capturavam esses índios, verdadeiras famílias, e utilizavam como escravos. As tribos mostraram resistências que não se deixaram subjugar e foram dizimadas. Ou seja, aqueles que eram escravizados tinham de obedecer essas ordens, principalmente dos portugueses. Os que iam de encontro a esse poderio bélico dos portugueses, muitas vezes eram dizimados. A primeira Constituição de 1824, já praticamente no século XIX, ignorou completamente a existência das sociedades indígenas, prevalecendo uma concepção de sociedade brasileira como sendo homogênea. Consequentemente, não reconheceu a diversidade étnica e cultural dos países e estabeleceu como sendo de competência das assembleias das províncias a tarefa de promover a catequese e de agrupar os índios em estabelecimentos coloniais, o que acarretou impactos significativos sobre as terras ocupadas. Mas, no início do século XX, constatou-se que a catequese missionária não havia conseguido converter os índios, defender seus territórios contra invasores, nem impedir seu extermínio, seja em decorrência das doenças que os contagiavam, seja promovido por matadores profissionais que eram contratados para abrir caminho à imigração e especulação de terras. Para vocês terem uma ideia, o índio, além de ser dominado, escravizado, muitos europeus também traziam para esse índio praticamente muitas doenças que a população indígena não conheciam, certo? E, além do mais, com a expansão territorial do Brasil, esses índios praticamente muitas tribos foram dizimadas mais rapidamente. E aqui temos uma reflexão de uma índia com seu bebê, mas aqui diz assim: vivem hoje no Brasil cerca de 345 mil índios, cerca de apenas 0,2% da população brasileira. Veja que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, essa população praticamente era totalmente 100% de nativos. E hoje, no nosso Brasil, apenas 0,2% são considerados índios na população brasileira. Outra reflexão, entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Ou seja, muitas vezes temos aquela concepção que o índio tem que estar de pena, com aquelas roupas seminuas, mas o índio hoje moderno, ele está praticamente interagindo com a gente na nossa sociedade. Ou seja, o índio hoje ele absorveu os costumes dos europeus.
E muitas pessoas, pelo contrário, que pensam que o índio é aquele ser humano que ainda anda seminu, certo? Aí vem o preconceito, que não é algo natural, mas sim um comportamento aprendido. Uma das causas do preconceito é o fato de que percebemos o mundo através das grades da nossa cultura. Quando se fala em índio, aquilo que eu falei para vocês, a imagem que ainda se faz é de um indivíduo nu, ornamentado, com penas e desenhos pelo corpo, e que fica dizendo a famosa frase, uga uga, certo? Geralmente reconhecidos pela falta de civilização de cultura. Foi essa a ideia dos portugueses. O índio não tinha cultura, certo? E muitos de nós hoje, eu digo de nós aqui do Nordeste, temos muitos índios aqui no Nordeste, não pense que tem só índios lá no norte do Brasil, existia também tribos indígenas aqui no Nordeste, e tem muitos índios aqui que estão praticamente inseridos dentro do nosso meio social. Não precisa estar seminu, não precisa estar penas no corpo, mas que estão praticamente voltados para a nossa cultura nos dias atuais. Outra imagem reflexiva que diz assim, aqui é uma índia já nos dias mais atuais, certo? Está fazendo um trabalho manual, preparando um alimento, e aqui diz, nos últimos 30 anos, os povos indígenas brasileiros intensificaram sua participação na vida política, aumentando, em consequência, o reconhecimento geral de seus direitos. Ao considerar os direitos indígenas como direitos originais, entre aspas, a Assembleia Constituinte aceita o princípio de que os indígenas eram os proprietários originais das terras e, portanto, que seus direitos antecedem todo o ato administrativo do governo. Além disso, a Constituição estabeleceu que o Ministério Público Federal deve defender os direitos dos indígenas perante os tribunais e que os grupos indígenas podem, por si mesmos, promover ações judiciais. Esses direitos adquiridos pelos índios nos últimos dias da nossa história, ainda é muito timidamente. Ainda o índio hoje ele está na margem do meio social e ainda praticamente foram burlados, foram retirados muitos direitos desses índios, certo? E aqui eu tenho para vocês um desafio, meu alunado do 8º ano. E o desafio de hoje é esse. Nos dias atuais, existe preconceitos com a população indígena no Brasil? Será que nos dias atuais, essa questão do preconceito, não só com o negro, mas também com o índio, ainda existe hoje no nosso Brasil, no nosso território brasileiro? Se vocês acham que sim, vocês vão justificar a sua resposta. Se vocês acham que não, também vão justificar a sua resposta. Se vocês ficarem em meio termo, também justifique o meio termo de vocês, certo? Espero que vocês tenham um bom estudo e fiquem com Deus.